Boa noite, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de convidá-los a abrirem o Evangelho de São Lucas, capítulo de número 18. A partir também do versículo de número 18. Você precisa de um Salvador. Lucas 18, a partir do versículo 18. Todos encontraram? Fiquemos de pé. Vamos fazer a leitura até o versículo 30. Os irmãos acompanham na versão que tem em mão. Após a leitura faremos uma breve oração. Os irmãos poderão se unir. Diz a palavra do Senhor. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Jesus, vendo-o assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, mulher ou irmãos, ou pais ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais e no mundo por vir a vida eterna. Oremos. Pai, nós te bendizemos, ó Deus, e te louvamos por meio de Jesus, o teu Filho amado. Te rendemos graças, Senhor, por este momento aqui que estamos reunidos no nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo, para cultuar ao Senhor, para bendizer o teu santo nome. Que a tua palavra, ó Deus, seja clara aos corações daqueles que estão aqui nesta noite. Que o Senhor fale conosco, ó Deus. Ilumine a nossa mente, penetre profundamente em nossos corações e nos dirija sempre em direção a Ti. Que o Senhor esteja regenerando vidas, que o Senhor esteja salvando, que o Senhor esteja purificando, que o Senhor esteja, Pai, realizando, segundo o Teu propósito, através da palavra pregada nesta noite, aquilo que agrada ao Senhor. Assim nós te oramos, te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Você precisa de um Salvador. Meus irmãos, semana passada aconteceu algo bem interessante. Conversando com um colega de trabalho, ele dizia: Mas rapaz, por que vocês crentes dizem que são salvos? Por que vocês crentes ficam dizendo que são salvos? Eu, católico, e só vocês são salvos. Eu disse assim, perguntei para ele, sabendo que ele é religioso também, eu perguntei: Vem cá, você sabe por que Jesus morreu? Qual foi o propósito de Jesus ter morrido?
Aí ele, para salvar, se foi bem. Se Jesus morreu para salvar, é por isso que a gente diz que a gente é salvo. Em outras palavras, eu estava dizendo para ele que não é a igreja evangélica que salva. Não é porque simplesmente eu faço parte de uma igreja evangélica que eu digo que sou salvo, mas porque Jesus me salvou, porque Jesus deu a sua vida por mim, porque Jesus se entregou por mim. E é essa consciência que nós devemos ter. A consciência de que a salvação não é porque comungamos em um determinado lugar, porque buscamos a Deus em um determinado lugar, mas porque sim, Jesus morreu para nos salvar. E desta forma, como salvo, nós congregamos em um determinado lugar para cultuar a Deus, para adorar a Deus. Os verdadeiros adoradores são os salvos. Não existe adorador sem ser salvo. Quem não é salvo não é adorador. Pode até participar de uma igreja qualquer, mas se não for salvo, não pode ser adorador. Só os salvos é que são adoradores. E se nós somos adoradores de Deus, é porque temos a salvação em Cristo Jesus. É preciso, meus irmãos, entender que Jesus morreu para salvar pessoas. Aqui nesse texto, nós vemos algo bem interessante. Um homem com muitos recursos, mas ele não só tem muitos recursos, porque ele poderia ter muitos recursos e ser uma pessoa vista como uma pessoa ímpia, uma pessoa dissoluta, uma pessoa que vivia afastada das coisas de Deus, das coisas que representavam a Deus e de buscar cumprir os mandamentos de Deus. Não, ele era rico. O texto fala disso para enfatizar uma coisa mais à frente, mas traz elementos claramente de uma pessoa que buscava dentro do seu entendimento agradar a Deus, viver uma vida para Deus. Ele tinha riquezas, mas ele buscava na sua maneira de enxergar, agradar ao Senhor, adorar a Deus e fazer a vontade de Deus. Foi isso que nós vimos no texto que lemos aqui. Então, algumas lições nós podemos extrair através da percepção que este homem rico tinha em relação à salvação. E a primeira coisa que nós podemos extrair, meus irmãos, é o que se encontra aí no versículo 18 a 21, propriamente no questionamento que este homem faz a Jesus, que está no versículo 18, e também o que ele diz a Jesus em resposta ao que Jesus fala no versículo 20, e ele responde no versículo 21. Aquele homem tinha uma confiança, e a sua confiança estava nas suas boas obras, na sua maneira de agir e de fazer acontecer no mundo. Veja, diz o texto: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Meus irmãos, esse questionamento, e aqui eu não sei se estava na mentalidade deste homem, ou foi simplesmente Lucas trazendo isso à tona logo nessa pergunta, porque Lucas já, quando ele relata, ele já sabe toda a história. Mas essa tradução, quando diz, perguntou-lhe: o que farei? Na verdade, era como se ele estivesse dizendo assim: olha, o que eu fiz, o que eu faço, e o que eu devo fazer. Em outras palavras, ele estava em mente aquilo que ele estava fazendo, ou tinha feito. É por isso que lá na frente ele vai dizer: tudo isso eu já faço desde a minha juventude. Jesus disse: tem que cumprir os mandamentos, faça isso, não matarei. Ele tem consciência plena. Quando ele faz essa pergunta, ele está trazendo diante do Senhor. E aí não importa se foi a percepção de Lucas, já diante do contexto geral que ele já apresenta, ou se estava na mente dele, mas o texto apresenta dessa maneira, de que ele apresenta diante do Senhor o que ele já fez, o que ele está fazendo, e se ele precisa ainda fazer mais alguma coisa.
Se pensa assim, ó, já faço tudo isso, então já estou garantido, mas já vou tirar a prova que se realmente eu preciso fazer mais alguma coisa além do que eu já fiz. E aí Jesus, no versículo 20, ó, sabes os mandamentos? Os judeus sabiam os mandamentos. Você sabe os mandamentos. Aí ele responde, Jesus diz, ó, você sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele diz, não, tudo isso eu já faço e faz muito tempo que eu faço. Desde a minha juventude, desde que eu era pequenininho, meus pais ensinaram isso e eu faço. Meus irmãos, este homem estava confiando naquilo que ele fazia. Mas aí Jesus disse para ele: uma coisa ainda te falta. Meus amados, triste do homem que confia nas suas próprias obras para alcançar a graça divina. Algumas pessoas, meus irmãos, porque nunca realizaram roubos, porque nunca realizaram assassinatos, porque nunca se prostituíram ou adulteraram, etc., porque nunca cometeram algo assim que desabonasse a sua conduta ética, moral, eles têm um pensamento equivocado de si mesmo a respeito em relação a Deus. Eles começam a se achar no direito e na percepção de que terão um lugar automático no céu. E isso é um grande erro. É por isso que a Bíblia relata que as pessoas que têm percepção da sua vida dissoluta, do seu pecado, eles buscam sim arrependimento e buscam a dádiva de Deus. E a Bíblia mostra que essas pessoas, o próprio Jesus diz, olha, essas pessoas que são perdoadas, eles muito amam, como aquela mulher que Jesus fala diante dos religiosos de sua época. Porque eles se veem agraciados, e eles se veem como pessoas que eram carentes de Deus. Enquanto outros agem como alguns fariseus, eu não sou como este pecador, que não faz isso, que não faz aquilo. As pessoas têm uma ideia equivocada de si mesmo. Esse homem tinha uma ideia equivocada de si mesmo. Ele continuava sendo um pecador miserável, necessitado da misericórdia divina. E sabe por que isso acontece? Porque nessa falsa percepção que as pessoas têm de si mesmas, elas acreditam que por proceder assim ou assado, alcançarão benevolência de Deus e extinguirão seus pecados. Isso é um erro. É um erro que se junta a um outro erro, porque é uma percepção também equivocada em relação ao que é o pecado. Elas não compreendem o que é o pecado. Não sabem que é um pecador por natureza. Não sabem que muitas das coisas que ela deixou de fazer ou que faz é considerado pecado diante de Deus. Elas não têm uma real percepção do que é pecado. Essas pessoas muitas vezes categorizam alguns pecados como mais graves e que levam ao inferno, outros podem passar batido. Mas também essas pessoas não compreendem as exigências de Deus. Este homem aqui não compreendia as exigências de Deus e Jesus só fez mostrar mais uma delas. Elas também desconhecem completamente o significado sobre a santidade de Deus. E por isso não conseguem enxergar a necessidade de um Salvador. A necessidade de alguém que veio através de Deus para salvar. É por isso que a pergunta dele não é como Salvador, é o que ele precisa fazer. Eu já faço muitas coisas boas, já cumpro os mandamentos assim, sabe? Eu não estou adulterando, não estou roubando, ou com meus pais, eu não ando levantando falso testemunho. Então, o que é que está faltando ainda? Eu vou perguntar a esse homem aí que estava falando sobre o reino de Deus, esse tal Jesus, vou saber dele se realmente ainda falta mais alguma coisa. Eu sei que ele vai me elogiar, né? Ele já começa com mestre, pensando assim que Jesus diz assim, não, você também é um bom homem, afinal de contas você cumpre os mandamentos de Deus, né? Faz tudo isso aqui.
um apego que ele tinha às suas riquezas. Está te faltando alguma coisa. Obviamente Jesus vai tocar exclusivamente na ferida. Várias coisas Jesus poderia apontar na vida desse homem, eu tenho certeza. Mas Jesus quis apontar uma que sabia que ele estava tão aprisionado, que ele não era capaz de fazer. Jesus, tem uma coisa, ainda tem algo que você precisa fazer. E meus irmãos, como nós vimos na história, estamos sendo entristecidos. Talvez Jesus esteja dizendo para você na história que existem ainda várias coisas, e essas várias coisas são inatingíveis, inalcançáveis, para mostrar a cada um de nós que o único caminho e o único meio é a graça divina. E aí, meus irmãos, é preciso despertar o que nos ensina aqui esse texto: o apego a coisas que nos afastam de Deus, a coisas que nos bloqueiam e que impedem-nos de enxergar as verdades de Deus e as coisas de Deus como elas são. Esse homem não conseguia enxergar a sua miséria, a sua necessidade de Deus. Quando nós estamos envolvidos em coisas que nos distanciam de Deus, e que nesse caso aqui Jesus aponta que era a riqueza deste homem, várias outras coisas podem nos afastar de Deus e da percepção das coisas de Deus e do que Deus requer de nós. Quando nós estamos embriagados nessas coisas, nós não conseguimos enxergar o óbvio. E o óbvio é a nossa necessidade de Jesus Cristo em tudo. É preciso desapegar. Como diz a propaganda do LX, né? Desapega. Nos desapegarmos das coisas que traz a miopia espiritual e faz com que nós não enxerguemos a Cristo como Ele é, o nosso Salvador, em quem devemos confiar, em quem devemos confessar os nossos pecados, a quem devemos buscar para termos comunhão com Deus, plena comunhão com Deus, Jesus Cristo. Nós não podemos nos acomodar simplesmente nos bancos de uma igreja. Nós não podemos confiar apenas na nossa religiosidade ou nas nossas boas obras, porque apresentamos os nossos dízimos, as nossas ofertas, porque ajudamos na beneficência, como foi colocado aqui, ou porque fazemos isso ou aquilo. Mas é preciso reconhecer que temos faltas diante de Deus e que essas faltas serão nos cobradas, e só por Cristo temos pleno perdão de todos os nossos pecados, passado, presente, e todos aqueles que ainda acontecerão no futuro. Porque caminhamos para a perfeição, mas não atingiremos a perfeição aqui nesta terra, e sempre precisaremos da graça de Deus, da misericórdia divina, e alcançaremos isso através de Jesus. Só Jesus. Nosso amor ao mundo e as coisas que possuímos podem nos distanciar de Deus. E distanciou este homem que teve a oportunidade de em Cristo alcançar a redenção. Mas o apego, a visão que ele tinha das coisas que ele possuía, fez com que ele perdesse essa oportunidade de reconhecer a Cristo. A questão aqui não era só a riqueza, meus irmãos. Isso é bem perceptível em relação aos apóstolos, aos discípulos que acompanhavam a Jesus. Jesus tocou na ferida da riqueza, porque era aquilo que estava sobre aquele homem. Mas os discípulos de Jesus entenderam muito bem o que Jesus estava dizendo, e aí eu entro no terceiro ponto, que Jesus é a garantia de salvação. Os discípulos, quando Jesus fala para aquele homem, olha, que ele precisava fazer isso, que aquele homem fica triste, está perdido, Jesus diz, olha,
e diz que essas coisas são impossíveis aos homens, porque os discípulos tinham ouvindo isso, sendo assim, quem pode ser salvo? Foi a pergunta dos discípulos. Olha, esse homem cumpre os mandamentos. Aí Jesus vai perguntar para ele, então vai lá e vê, ele não pode fazer, ele não fez isso. Ele, não, peraí. Olhem a percepção dos discípulos, meus irmãos, não era a riqueza. Porque Pedro não era rico. Os discípulos não eram ricos. Nenhum deles, então o problema não era a riqueza. Eles conseguiram entender a mensagem de Jesus. Mas peraí, Senhor, então se é assim, quem é que vai ser salvo? Ora, obviamente a percepção dos discípulos não era a riqueza. Eles não teriam que distribuir seus bens. Eles não tinham nada. Muitos deles eram pescadores. Só se fosse a rede de pesca, já tinha deixado para trás, né? Assim como Jesus, já tinha deixado para trás. A rede de pesca e o barco. Não tem mais nada. Mas eles perceberam. Eles entenderam. Peraí, quer dizer que mesmo que eu viva uma vida tão piedosa como esse homem vivia, eu ainda preciso de algo mais. E aí Jesus diz para eles, olha, isso é impossível aos homens. Isso é impossível para vocês. Não adianta você fazer o que você pretende fazer para alcançar a salvação. Não adianta. É impossível para você alcançar a salvação. Porque você é pecador e vai pecar. E isso agride a Deus. Isso merece a justiça de Deus. E a justiça é a condenação. Não adianta. Mas o que é impossível para vocês é possível para Deus. E aí entra a pessoa de Cristo, que Deus deu para salvar o homem pecador. E Pedro diz, olha, não, Senhor, deixamos tudo por ti. Ele percebe. Ele diz, peraí, então, já que é assim, que a gente, quem é que vai poder ser salvo? Jesus disse que isso é impossível para a gente. Aí ele começa a entender o negócio. Ele diz, não, peraí, eu deixei tudo pelo Senhor. Ele diz, agora sim, você está entendendo o negócio. E aí vem, meus irmãos, Jesus é a garantia da nossa salvação. Versículo 28, ele diz, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu Jesus, em verdade, no jeito que ninguém há que tenha deixado casa, mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir. E muitas vezes mais no presente é a presença de Deus, a graça de Deus. Não era riqueza não, porque todos eles morreram pobres. Não era nada desse mundo não. Desse mundo ele poderia ter de outras maneiras. Também uma graça de Deus comum a todos os homens. Mas aqui é algo espiritual. Muitas vezes mais nessa terra vocês vão receber. E no mundo por vir a vida eterna. Ora, os discípulos perceberam isso. Quando Jesus disse que isso é impossível aos homens, mas é possível a Deus. Então, para aí, seguir Jesus. Seguir Jesus é o canal de bênção da salvação de Deus. O Salvador. Ele, o Salvador, os benefícios são para agora e para a eternidade. Seguir o Salvador. E se você deixar tudo, se você deixar a vida religiosa de outrora, se você deixar os seus pecados, se você colocar a sua vida diante do Senhor para segui-lo em compromisso, em servi-lo, em adorá-lo, confiando nele, é isso que você receberá. A promessa de Jesus é que receberá a vida eterna. Há de receber muitas bênçãos no presente com a vida eterna. Meus irmãos, é preciso atentarmos para esta verdade percebida pelos discípulos e anunciada por Cristo nesse texto.
O texto que coloca claramente que a única confiança que devemos ter para a nossa salvação é Jesus Cristo. Nada nos faz diferente daqueles homens perversos ali fora, ímpios, que estão distantes de Deus. Todo pecado distancia o homem de Deus. E a única coisa que cobre o pecado, que purifica o homem, é Jesus Cristo. Sua morte do Calvário, seu sacrifício, que perdoa os meus pecados, perdoa todos os pecados daqueles que o buscam, daqueles que creem nele. Este homem não adulterava, não roubava, não matava, mas estava condenado igual a um assassino, a um assaltante, estava condenado igual àqueles que quebravam todos esses mandamentos da lei divina. Isso mostra, meus irmãos, que o pecado é algo muito mais sério do que a gente classifica. O pecado é algo muito mais grave do que a gente consegue. É muito mais grave, porque o nosso senso de justiça ele é muito limitado, e o nosso senso de santidade divina também é limitado, e a gente não consegue enxergar a gravidade do pecado. Não conseguimos enxergar a gravidade do pecado para vermos a nossa necessidade de um Salvador. Por isso que os salvos buscam viver esses mandamentos que este rico cumpria aqui, esse homem. Eles buscam fazer a vontade de Deus, porque o seu coração, a sua mente se volta para as coisas celestiais. Se não pensa assim, é porque não é salvo. O salvo, ele pensa em agradar a Deus. Se a pessoa que se diz crente está pensando em adulterar, em se prostituir, em roubar e fazer coisa errada, na maior paz de consciência, então pode botar na sua consciência que não é salvo. Pode ter certeza que não é. Porque o Espírito de Deus que habita no crente, o salvo, o Espírito de Deus, ele mostra se estamos agradando ou não a Deus. Ele nos caminha, nos leva a Deus. E se entristece quando nós pecamos. E quando ele se entristece, isso afeta a nossa mente e o nosso coração. Nós sabemos e temos a consciência de que desagradamos ao Senhor. É por isso, meus queridos, que embora os salvos façam as boas obras, realizem grandes coisas em serviço e em coisas que são agradáveis a Deus, eles jamais irão confiar nessas coisas e em si mesmo, porque eles sabem da sua miséria, eles sabem que precisam do Senhor, que o salva. E aí eu concluo dizendo, meus irmãos, se há alguma coisa que te afasta de Deus, hoje é o momento de desapegar-se. Para se apropriar dos benefícios de Cristo, é preciso deixar tudo por Ele. E tudo aqui é deixar de confiar em qualquer coisa. É deixar de buscar coisas que te afastam de Deus e andar por fé. Deixe de acreditar que você tem algum mérito ou trunfo diante de Deus para barganhar a sua salvação. Isto é impossível aos homens. É impossível a este homem. E é impossível a qualquer homem. Mas Deus proporcionou a sua salvação em Jesus Cristo, o seu Filho amado. Creia nele e espere tão somente nele para ser salvo. Ao contrário do que muitos pensam, sim, nós somos salvos pela graça do Deus triunfante. E não há nada em nós
em que confiamos, mas em Cristo, sim, nele nós temos acesso ao céu, acesso à presença de Deus, garantida. Alguém fala da perseverança dos santos, né? É a salvação garantida que Deus nos dá, mas na verdade a garantia está em Cristo. É porque Ele preserva-nos, Ele guarda-nos e assim nós perseveramos até o fim. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus seja bendito. É Cristo, por Cristo, a fé graciosa que nos ocorre por Deus. Fechemos nossos olhos. Bendito és, ó Deus. Que o Senhor, meu Pai, nos ajude a andarmos por fé, dia após dia, fazendo o que o Senhor nos manda, mas jamais confiando em nós mesmos e naquilo que nós fazemos, mas sempre com o nosso olhar para Cristo, para que não venhamos a ser como os fariseus, Senhor, que apontavam para as suas obras como garantia de sua salvação e de desfrutar da comunhão com o Senhor. Nós queremos declarar nesta noite, Deus, que a única coisa que nos faz ter comunhão com o Senhor é a Tua graça através de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. É o Teu Filho, Deus, que nos dá a eterna redenção, a eterna salvação, a eterna perdão. E que o nosso entendimento, o nosso coração, o nosso amor, a nossa vida esteja sempre pautada pelo Teu Filho amado, que nós possamos contemplá-lo como um bem mais precioso, como a nossa riqueza, e que sim, Ele, nós possamos distribuir, anunciando a todos os homens que precisam de um Salvador. E aqueles que não têm esse entendimento ainda nesta noite, possam rapidamente se voltarem para Ti, se voltarem para Jesus Cristo, e nele confiar, nele depositar a sua fé, nele esperar, porque nele salvação eterna. Aquilo que é impossível a nós é possível ao Senhor. E foi possível porque o Senhor nos amou, enviando o Teu Filho amado para morrer em nosso lugar.